Olá, tudo bem? Estou muito feliz hoje por estar gravando um vídeo para vocês. Muitas pessoas que assistiram meu testemunho, né, me pediram para fazer um vídeo para falar e o depois da história, o que aconteceu. E antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a você que ouviu meu testemunho, você que foi alcançado pela minha vida. E você que ainda não viu, você precisa passar no meu canal e assistir meu testemunho. Eu perdi tudo, mas não perdi a minha fé. E hoje estou aqui, né, para falar algo para vocês muito importante em relação a esse vídeo que eu postei no canal, né? O título desse vídeo é: O Senhor me falou sobre as pessoas que iriam assistir o meu testemunho. E o Senhor me falou sobre você. Você sabia que o Senhor me falou sobre você? Assim, quando eu decidi gravar meu testemunho, o Senhor me falou que mulheres, que homens, que pessoas que precisavam de uma palavra específica para aquele tempo iriam acessar esse conteúdo. Mas o que acontece? Quando eu gravei o meu testemunho no canal, o Senhor foi muito específico comigo. Ele falou que ele não desejava que eu ajudasse ele a divulgar esses vídeos. A instrução dele para mim foi: faça o vídeo. Quando você fazer o vídeo, você vai botar somente na sua página do YouTube e não vai compartilhar com ninguém. E realmente, né, eu fiz isso. Depois de algum tempo, alguns meses, eu fiz outro vídeo, postei até na minha página do Instagram, mas não esse vídeo. E o que acontece, gente? Se passaram quase um ano e eu não tive resultados desse vídeo. E o mais engraçado é que eu sempre entrava no canal para saber se alguém tinha sido alcançado, se alguém tinha assistido, e ninguém não tinha assistido. Mas eu tinha uma certeza, eu tinha uma palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração, de que pessoas seriam alcançadas pela minha vida e que a minha história chegaria a lugares que eu nunca tinha imaginado. Eu sempre pensei que talvez seria através da minha própria vida, indo lá e ministrando para essas pessoas, sei lá, contando testemunhos, mas eu nunca imaginei que seria pelo YouTube. E em janeiro agora, de 2022, eu participei de uma escola de missões, fui junto com meu filho, uma escola incrível, mas foi uma escola que me quebrou muito, sabe? Uma escola que, sabe quando você é massacrado mesmo, assim, que você não consegue nem levantar? Eu fui muito quebrada nessa escola, o Senhor falou muito comigo. E nessa escola, eu recebi uma notificação do YouTube dizendo que eu tinha chegado aos meus primeiros 100 inscritos. Eu fiquei chocada, falei, 100 inscritos? Como assim? E eu tinha me esquecido do vídeo, sabe? Às vezes o Senhor vai te trazer coisas, vai te dar instruções e você vai obedecer essas instruções, e muitas vezes essas instruções elas não vão acontecer da noite pro dia. E eu imaginei que seria da noite pro dia, só que quando eu recebi essa notificação do YouTube, eu fiquei muito feliz mesmo, assim, que eu comecei a rir e falava glória a Deus, aleluia, tá se cumprindo. E as pessoas ficavam olhando assim pra mim, o que essa pessoa tá falando? E eu fiquei muito feliz mesmo. E lá nessa escola de missões, em janeiro, eu comecei a receber alguns comentários em relação à minha história. Eu não pude responder logo de imediato, porque lá a internet era muito ruim, mas amém, deu tudo certo. E aí eu saí, né, dessa escola de missões e eu fui pro centro de São Paulo, porque eu fui comprar todo esse equipamento aqui, porque eu desejava, eu falei, meu Deus, se tá se cumprindo essa palavra, se o Senhor tá realizando o que o Senhor disse que faria, eu não quero menos do que poder comprar algo de qualidade para dizer para essas pessoas tudo que o Senhor fez na minha vida, depois daquele capítulo, né, que eu contei para vocês. E aí, o que acontece? Foi muito bom, foi muito bom. Eu comprei tudo que eu precisava, voltei para minha casa. E quando eu voltei para minha casa, de forma sobrenatural, eu comecei a ouvir mais pessoas falando, né, para mim, pessoas que me conheciam, pessoas que não me conheciam, mas pessoas que eu nunca tinha visto comentando no vídeo falando que tinham sido alcançadas pela minha vida. E isso me trouxe muita alegria. Eu falei, meu Deus, obrigada, Pai. Eu falava, glória ao Senhor, porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor promete e cumpre o que o Senhor tem prometido nas nossas vidas. E isso me deixou muito, muito feliz. E o que acontece, gente? Eu vim aqui porque depois que eu gravei esse vídeo, né, demorou um ano para o Senhor ele fazer o que ele disse que faria. Eu sei que há um processo no meio dessa caminhada, né? E muitas vezes nós não estaremos preparados se as coisas acontecerem da nossa forma. E assim foi comigo. Eu simplesmente esperei no Senhor, esperei que Ele teria uma solução, esperei que Ele
teria o tempo certo para agir na minha vida, né? E o intuito que quando eu postei esse vídeo no canal, nunca foi falar sobre quem eu era. Porque quando eu postei para vocês o vídeo no canal, eu sabia quem eu era em Cristo. Então, o único motivo de ter postado esse vídeo não foi para dar testemunha de quem Ana Paula é, mas de quem Jesus é através da minha vida. E esse é o motivo do testemunho. E quando o Senhor falou para mim que pessoas iriam assistir o meu vídeo e seriam alcançadas, eu comecei a receber muitos comentários de pessoas que passaram pela mesma situação ou passaram por situações muito difíceis e até pior do que a minha situação e que elas também sairiam desse vale de ossos secos como eu saí. Mas existe algo que o Senhor deseja fazer na vida delas. E eu tô passando aqui para encorajar as pessoas realmente a falarem quem Jesus é. A dar testemunha quem Jesus é. Mas como eu vou dar testemunha quem Jesus é? Não precisa você simplesmente pegar uma câmera e um microfone e falar sobre isso. Sim, isso é muito bom. E quem tem um desejo chamado no coração de alcançar vidas através de testemunhar no YouTube, é muito bom isso. Mas a gente pode testemunhar diariamente quem Jesus é. E realmente existe algo que é preciso a gente fazer para testemunhar Jesus. Nós precisamos ser curadas por Ele, ser curados por Ele. Precisamos entender que nesse processo que vivemos, existe um propósito em tudo que vivemos. E ainda que a gente faça escolhas boas, ou ainda que pessoas que não conhecem a gente façam escolha por nós, e essas escolhas nos afetem, como aconteceu comigo, que era uma criança, ainda assim o Senhor me encontrou no meio desse processo, o Senhor me curou, o Senhor me restaurou, o Senhor me salvou, o Senhor me guardou de tantos livramentos, como eu contei no meu testemunho. E da mesma forma o Senhor também pode fazer com a sua vida, né? O Senhor, Ele deseja, na verdade, fazer isso na sua vida, mas para isso há um processo. E foi muito bom falar sobre o que o Senhor fez, sabe? E eu fiz um resumo muito rápido de tudo que o Senhor fez. Mas depois daquele capítulo, houve outros capítulos. E as coisas aconteceram na minha vida não foi de forma muito rápida. Foi um processo muito demorado. Foi processos de cura, foi processos de perdão, foi processos de identidade em Cristo, em saber quem eu era. E eu quero contar para vocês cada uma dessas partes sobre o meu pai, sobre a minha mãe adotiva, minha mãe biológica, os meus irmãos, a restauração da minha identidade, como foi tudo isso que eu vivi, né? Mas eu vim falar para você que vai assistir, ou que está assistindo, ou que já assistiu meu testemunho, que o Senhor também deseja fazer algo na sua vida. Ele me disse de forma específica: eu quero alcançar pessoas. E a minha história, ela fala sobre cura, sobre o poder do Senhor, sobre que sim, é possível você ter a sua vida destruída e o Senhor restaurar todas as coisas, e Ele deseja fazer isso na sua vida, como fez na minha vida também. E eu estou lendo aqui um livro muito bom, né, que eu comprei essa semana esse livro. O nome dele é Gestão Profunda do Ser, e ele fala sobre identidade eterna, empreendedora e missional. Mas o intuito que eu comprei mesmo foi quando eu vi falando sobre identidade eterna. Todos nós temos uma identidade em Cristo. E algo muito interessante, né, que esse livro fala é sobre a experiência de sermos curadas pelo Senhor. E eu queria compartilhar com vocês um pouco do que o livro diz. Ele diz: Deus traz a experiência vivida de forma dolorosa para o presente, e você a encarará de forma responsável e consciente, vencendo nele todas as feridas que carrega e que te bloqueiam. Não se trata de uma regressão, mas de um enfrentamento. A palavra enfrentamento significa tirar de trás e colocar na sua frente. De maneira criteriosa, você vai encarar as situações que vivenciou na sua vida e vai resolvê-las ao modo de Deus. Existe um modo para resolver o que você viveu, não é do seu modo, não é na força do seu braço, mas existe um modo de Deus de resolver essas coisas. E para encerrar, ele diz que nós não queremos sofrer, temos rejeição à dor. Contudo, é inevitável que visitemos todos esses calabouços que a nossa alma está fragmentada, todos esses cativeiros em que nossos aspectos estão presos, mas é necessário enfrentá-los para ser curados. E eu sei, né, que é muito difícil a gente reviver. Eu mesmo, quando eu estou escrevendo um livro, né, eu queria compartilhar com vocês. De antemão, eu estou escrevendo um livro também sobre a minha história. Quando eu comecei a escrever esse livro sobre a minha história,
eu comecei a viver aqueles momentos, sabe? Foi muito, muito intenso. Eu tive que pegar fotografias do meu passado, aquelas que eu tinha acesso, claro, né? Não do que eu vivi na rua, porque eu não tenho fotos disso. Eu acredito que a prefeitura da minha cidade tem acesso a essas fotografias e eu quero muito conseguir para mostrar para vocês, porque como era uma invasão, como a prefeitura tirou aquelas pessoas de lá, naquela época existia jornais, pessoas tinham acesso a gente que estava simplesmente na rua. Eu me lembro que existiam pessoas tirando foto daquilo tudo. E eu queria ter fotos disso. Mas quando eu resolvi gravar o meu testemunho, eu comecei a escrever o meu livro, e até para gravar meu testemunho, eu comecei a olhar fotos de quem eu era, para que eu pudesse recordar aqueles momentos que eu vivi. E isso trouxe dor no meu coração. Agora, escrevendo a minha história, eu começo a me lembrar de situações que eu vivi na minha infância, né, na rejeição que eu sofria e como isso me trazia uma dor. Quando eu descobri que eu era filha adotiva, né, da forma que eu descobri como isso me trouxe uma dor. Então, da mesma maneira, é doloroso sim entrarmos nesses lugares. E eu respeito pessoas que falam que não têm vontade de falar do seu passado. Mas quando nós decidimos ser curadas, é necessário irmos no nosso passado. É necessário falarmos não para o mundo de que nós somos doentes, nós somos vítimas, nós somos fracas, somos coitadas. Não. É testemunharmos o que Jesus fez em nossas vidas. E mais uma vez eu torno a dizer, o Senhor me disse que você assistiria esse vídeo. E depois de 1 ano que eu postei esse vídeo, a sua vida foi alcançada, não pela minha vida, mas pelo agir do Senhor sobre a minha vida. E eu estou aqui para dizer que você é bem-vindo nesse canal. E eu irei compartilhar também histórias de outras pessoas. Depois que eu compartilhei a minha história, o Senhor, na verdade, o Espírito do Senhor me deu uma instrução, porque eu nunca seria criativa a tal ponto. E o Espírito do Senhor me deu instrução. Ele me disse que ele queria e ele desejava ouvir história de pessoas que estão no processo, ou passaram pelo processo, ou vão passar por algum processo. Ele deseja falar sobre essas histórias, ouvir testemunhos do que o Senhor tem feito, porque o testemunho, ele tem poder de tocar em outras vidas, e essas vidas serem curadas. Então, quem sabe a gente não vai se encontrar? Quem sabe que o Senhor tem desejado para esse tempo com esse projeto? Mas eu quero te fazer um convite. Você é convidado para estar aqui nessa página, ouvindo não somente parte da minha história, que eu vou contar sobre os processos que eu vivi até gerar essa identidade de Cristo, mas também ouvir história de outras pessoas que estão vivendo processos, ou pessoas que já foram curadas no processo. E essas histórias precisam ser contadas. Eu amo contar a minha história, mas eu amo contar a história do Senhor. E eu amo muito, 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 muito mais glorificar o nome dele em relação a todas as coisas que ele tem feito. E é o tempo, sim, de testemunharmos Jesus, de mostrarmos para o mundo que ele está voltando, mas que ele também é bom. Existe muita influência nesse mundo. Se você botar podcast no YouTube, você quase não vai ouvir podcasts evangélicos. Sim, existe o Positivamente, existe o Rubens, existe o Jesus Cop, existe o Resert, mas quase não existe podcasts. Existe muitas pessoas falando do mundo e elas fizeram as suas escolhas, mas o Senhor está nos chamando para fazer as nossas escolhas para glorificar o nome dele. E eu te convido a fazer parte desse canal, eu te convido a pegar junto, eu te convido a compartilhar a sua história comigo também, né? E se o Senhor desejar, eu vou te encontrar para contar o que o Senhor fez na sua vida. Em nome de Jesus. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Deus abençoe a sua vida. Saiba que cada uma das pessoas que comentaram nesse vídeo, eu rendi graças a Deus pela vida de cada um de vocês e por vocês terem sido alcançados pelo que Deus tem feito na minha vida. Muito obrigada. Deus abençoe você, abençoe a sua família. E para encerrar, eu quero te dizer, existem 2 histórias que foram escritas para você. A história que você decide seguir e a história que Deus escreveu para você. E só existe um passo para viver isso. Você decide que história você quer viver. Ainda sabendo que a história do Senhor vai existir processos, né, que talvez não vai ser fáceis, mas vai valer a pena no final. Então eu quero te dizer, escolha o Senhor, escolha a história que ele escreveu para você, escolha se curar dessa dor que te persegue tanto, do seu passado, das suas escolhas, escolha testemunhar quem Jesus é e seguir em frente, porque grandes coisas fará o Senhor para o bem daqueles que o amam. Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo aqui no canal Geração Anônima. Muito obrigada.